Hoje vamos falar sobre o sal e a saúde do coração. Meu nome é Leandro Vasconcelos, sou médico clínico e cardiologista, trabalho com prevenção e tratamento de doenças metabólicas e cardiovasculares. O sódio, comumente consumido como cloreto de sódio ou sal de cozinha, é um componente muito importante da nossa dieta. Existe uma relação direta entre o consumo de sal e pressão arterial. E o pensamento é simples: mais sal na dieta significa mais sódio no sangue. O sódio puxa a água para o interior do vaso, aumenta o volume de sangue e, consequentemente, temos uma maior pressão osmótica e uma maior pressão arterial. Mas as coisas não são tão simples assim. Isso seria verdade em 100% dos casos se não existisse o néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. Cada rim é composto de cerca de 1.200.000 néfrons. E ele regula a quantidade de sódio, potássio, bicarbonato e equilibra o ácido base do nosso sangue. De tal forma que os humanos têm a capacidade de sobreviver em extremos de ingestão de sódio. Por exemplo, menos de 200 mg por dia de sódio nos índios Yanomami, no Brasil, a mais de 10.300 mg de sódio no norte do Japão. O sal de cozinha ele é 60% cloreto e 40% sódio. Então, 1 grama de sal tem 400 mg de sódio. 5 gramas de sal tem 2.000 mg de sódio, de forma que as recomendações oficiais a nível populacional para o consumo de sódio giram em torno dessa dose de 5 gramas de sal por dia. E qual a motivação para orientar uma redução de sal na dieta? Doenças relacionadas à pressão arterial, por exemplo, doença coronariana, AVC, insuficiência cardíaca e doença renal em estágio terminal são as principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Cerca de 47% dos infartos e 54% dos AVCs podem ser atribuídos à pressão alta. Talvez para pessoas 100% saudáveis, com rins funcionando 100% normal, que estão numa composição corporal adequada, sem resistência à insulina e com pressão arterial normal, podem ter uma boa tolerância a uma quantidade maior de sal. Mas a nível populacional, isso não é verdade. E quando estudamos todas as pessoas juntas, existem sim evidências para apoiar uma dieta mais restrita em sal. Individualmente, cada pessoa pode responder de uma forma diferente ao aumento da ingestão do sal. Chamamos isso de sensibilidade ao sal. Quanto mais sobe a sua pressão com o consumo de sal, mais sensível ao sal você é. E deve sim considerar uma redução do seu consumo de sal para fins de saúde. Existem certos grupos de pessoas que são mais sensíveis, conforme os estudos nos mostram, e devem tomar um cuidado mais adequado para o controle do consumo de sal, que isso sim pode aumentar o risco cardiovascular. Será que você ou algum conhecido seu está incluído nesse grupo de pessoas mais sensíveis ao sal? Manda esse vídeo para elas. E quem são elas? Pessoas negras. No ensaio clínico chamado DASH Sodium, a dieta com baixo teor de sódio reduziu a pressão sistólica em 8 pontos em participantes afro-americanos e em 5 pontos em participantes não afro-americanos. Pessoas que já têm pressão alta apresentam maior redução da pressão arterial em resposta à diminuição da ingestão de sódio em comparação com pessoas que não têm pressão alta. Idosos, pessoas mais velhas, têm sim que tomar um cuidado maior, pois elas têm uma sensibilidade maior ao sal do que adultos mais jovens. Diabetes. Pessoas com diabetes ou algum grau de resistência à insulina costumam ser mais sensíveis ao sal e devem ter cuidado especial com a quantidade de sal na sua dieta. Como o diabetes está frequentemente associado ao sobrepeso e obesidade, pessoas com excesso de adiposidade, de gordura, devem também tomar cuidado com o excesso de sal. Além do seu efeito direto na pressão arterial, uma redução da ingestão de sódio pode aumentar a resposta à maioria dos remédios antihipertensivos. Um pouco de fisiologia que pode parecer meio complicado, mas algumas pessoas gostam de entender isso a fundo. A redução do sódio na dieta aumenta a liberação de renina, torna a pressão arterial mais dependente de angiotensina 2 e, portanto, mais responsiva à terapia com inibidor da ECA, como enalapril, ou aos BRA, como losartana e similares. Se você não entendeu nada, a mensagem é essa: se a sua pressão está difícil de controlar com o remédio, antes de associar uma outra medicação, verifique a possibilidade de reduzir a sua ingestão de sódio. Isso pode ser o suficiente para controlar a sua pressão arterial. A redução do sódio reduz a excreção urinária de proteínas. Em pessoas com doença renal crônica, com perda de proteína, que chamamos isso de proteinúria, que já estão sendo tratados com inibidores da ECA, a redução da ingestão de sódio diminuiu bastante a pressão arterial e a perda de proteína na urina, em um grau maior do que é alcançado com a associação de um outro medicamento ao tratamento. Em resumo, hoje falamos sobre o sal e saúde cardiovascular. O sódio é um elemento essencial na nossa dieta, mas seu consumo excessivo pode levar a um aumento da pressão arterial, especialmente em indivíduos sensíveis ao sal. Embora o nosso corpo tenha um mecanismo como os néfrons nos rins para regular a quantidade de sódio no sangue, a ingestão elevada de sal continua sendo um risco
significativo para a saúde pública. E a redução do consumo de sódio é recomendada para diminuir a incidência de doenças relacionadas à pressão arterial elevada, como doença coronariana, AVC e insuficiência cardíaca. Pessoas com hipertensão, idosos, diabéticos, doentes renais e alguns grupos étnicos, como os afro-americanos, são particularmente sensíveis ao sal e devem ter um especial cuidado. Portanto, adotar uma dieta com baixo teor de sódio pode ser uma estratégia eficaz para controlar a pressão arterial e melhorar a saúde cardiovascular em geral, sendo sugerido um consumo diário de até 5 gramas de sal por dia. Um grande abraço!